Fala galera do oitavo ano, bom dia. Bom galera, é o seguinte, nossa aula de hoje é sobre o capítulo 18, América Latina e o espaço agrário. Uma coisinha bem simples, bem tranquila, tá? Uma página só. Basicamente eu vou dar uma lidinha aqui pra vocês no texto e dar uma breve explicação, porque essa matéria, no caso, é uma das mais tranquilas, graças a Deus, bem rapidinho. Essa aula não vai ser muito longa não. Bom, para falar sobre o espaço agrário, começa falando primeiro sobre a mineração, tá? Herança de um passado colonial. Isso é o primordial, isso é o que move toda a América Latina, é essa herança do passado colonial. Primeiro, todas as colônias latino-americanas elas se tornaram áreas de fornecimento de matéria-prima, origem mineral ou de gênero agrícola para as metrópoles europeias. Ponto. Ou seja, aquilo que era matéria-prima era produzido aqui, retirado daqui e levado para a Europa, tá? As metrópoles controlavam totalmente a exploração, impedia a expansão do mercado interno e enriquecia mais as áreas que era de interesse deles, tá? Então os europeus é que decidiam as áreas onde haveria um investimento, outras áreas ficavam totalmente esquecidas, eles exploravam isso, levavam para lá e ponto. Zé Fini. Os dois principais produtos explorados, ouro e prata. Ouro, Minas Gerais, prata, aqui cita a cidade de Potosí, na Bolívia. As atividades de mineração na América Latina não se limitam ao período colonial. Mesmo com a independência política, ou seja, a partir do momento que os países se tornaram independentes, diversos países latino-americanos continuaram dependentes de exportações de minerais, ou seja, de venda de minerais, de tirar daqui e mandar para lá. Taranã, para que os parques industriais... O que acontece aqui, nesse caso? Qual é essa herança? De início, todo esse produto, esse material, essa matéria-prima, ela era mandada para a Europa, para o país metrópole. E isso criou uma discrepância entre colônia, no caso os países aqui da América Latina, e metrópole, que são os países europeus. Porque eles basicamente tiravam as nossas riquezas, não investiam onde deveriam investir e utilizavam para eles. Então, depois, quando os países se tornaram independentes, esse mecanismo não podia parar, não teve como parar, entendeu? Até o país se estruturar, saía muito atrás. Ah, agora somos independentes, ok, mas e aí, o que você tem, o que eu tenho? Né? É a mesma coisa que eu faço você trabalhar para mim a vida inteira. E eu te pago R$ 100. Tu vai e trabalha. Eu te dou roupa, eu que vejo o que você vai comer, eu faço tudo. Tu dou R$ 100. Tu trabalha para mim, praticamente um escravo, mas eu dou R$ 100. Aí tu fala assim, cara, não quero mais isso, você tá errado. Aí eu falo, tá, beleza, me dá tudo que eu te dei, as roupas, comida, que não vai ter mais, tudo. Te jogo no mundo. Basicamente, o que acontece com os países quando eles se tornam independentes é basicamente a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os escravos, propriamente ditos, que são jogados na sociedade, tipo assim, agora vocês são livres, tá? Mas livre como? Ah, sem dinheiro, sem nada, jogado. Aí dá problema. 2. As monoculturas e produção agrícola. Agora a gente vai falar da parte agrícola. Além da prática de mineração, atividades agrícolas foram importantes. Taranã. Grandes áreas foram transformadas em lavouras de apenas um gênero agrícola, como o açúcar e o café. Tá? O sistema de exploração agrícola aqui recebe o nome de plantation. O que é o plantation? É quando você tem uma área, uma grande área, que é uma monocultura. Nessa grande extensão de área, o que significa ser uma monocultura? Um gênero só. Como foi falado aqui, cana-de-açúcar e o café. Então, só um gênero era produzido ali. Beleza, tem uma monocultura de um gênero. É monocultura? Ainda não. O que vai caracterizar como... aliás, é plantation? Ainda não. O que vai caracterizar como plantation? É ter uma monocultura para exportação. Ou seja, tudo aquilo que é produzido vai ser vendido para fora.
Aí entra uma outra parte aqui, utilizada por colônias europeias, as principais características: latifúndios, monocultura, exportação, ou seja, vai mandar para a metrópole, e trabalho escravo, tá? Isso tem que ser falado. Tal comércio garantia altos lucros para metrópoles, mantinha, né, o seu monopólio, e a mão de obra era escrava, feita basicamente por africanos. Isso é uma característica tanto espanhola quanto portuguesa, mas principalmente dos portugueses, tá? Português que faz isso com mais propriedade. Disso eles entendem. E então é basicamente isso. Quando fala da parte de mineração, exploração, manda para metrópole. Parte de monocultura, de agricultura, a mesma coisa, só que de maneira do plantejo. Plantava aqui, nascia e ó, mandava para lá. Estrutura fundiária no espaço agrário. Bom, beleza, vamos lá. Um dos principais entraves no desenvolvimento do nosso espaço, né, agrário é o contraste, ou seja, como se divide as nossas propriedades. Nessas estruturas, pequenas e médias propriedades são responsáveis pelos alimentos básicos destinados à população local. Ou seja, pequenas e médias propriedades são responsáveis pelo abastecimento local. Ou seja, o mercado interno. O mercado interno fica na mão de pequenas propriedades, pequenos latifúndios, pessoas simples, normais. Aqui. Geralmente são de baixa produtividade devido à falta de recursos, tá? Não tem como comprar aquele maquinário, insumos agrícolas, fica mais complicado. Então, essa agricultura mais tradicional, mais familiar, com pouco recurso, é a que vai para o mercado interno. Cadê? Em geral, essas pequenas propriedades se desenvolvem em agricultura familiar de subsistência, que tem a finalidade de fornecer alimentos e matéria-prima para os trabalhadores envolvidos na produção. Ou seja, a própria galera, como está dizendo ali, subsistência, produz para ela mesma. A outra parte, então essa é a primeira parte, mercado interno, a galera que produz para si próprio também. Essa é a primeira galera. A segunda galera já são os latifúndios, ou seja, as grandes propriedades. Essas geralmente mantêm o modelo de plantation. Monoculturas, um produto só, monocultura, e abastece, o mercado externo, tá? Elas se caracterizam pela elevada produtividade devido a grandes investimentos em pesquisa e tecnologia, ou seja, diferente da familiar, que é mais pobre, sem recursos, a latifundiária, a maior, ela já tem mais dinheiro, mais recurso. Por quê? Já na mão de grandes latifundiários, gente que tem grana. E eles colocam essa grana. Dinheiro chama dinheiro, é aquela história, né? E aí faz o investimento, produz cada vez mais e geram alguns probleminhas que eu vou falar aqui embaixo. Então, além da origem histórica, como eu disse, sai um passo atrás. Também há outros fatores que contribuem para a desigualdade na América Latina, como as políticas agrícolas que beneficiam historicamente os latifundiários. Eles acabam sendo beneficiados. Tem mais dinheiro, tem mais influência. E dificultam o acesso à terra aos pequenos produtores mais pobres. Um exemplo. Insumos agrícolas utilizados pelos grandes proprietários reduzem a capacidade de competição dos agricultores, que muitas das vezes acabam optando por sair do campo, acontecendo um êxodo rural. O que vai acontecer? Se um camarada vai plantar e vai esperar o tempo do fruto lá que seja, ele vai ter que esperar o tempo natural. E aí pode demorar um mês, pode demorar 2 meses. E assim vai. Quando um outro camarada que vai competir com ele utiliza insumos agrícolas, ele reduz esse tempo e ele produz mais. Então, ao invés do cara produzir, sei lá, vamos botar 1.000 bananas em um mês, ele vai produzir 5.000 bananas em um mês. Ou 5.000 bananas em 15 dias. Ele vai ter um upgrade nessa produção dele. Aí como é que fica para competir, né? Você com seu tempo normal, com 1.000 bananas em um mês para vender, e o camarada vendendo 10.000 no mês, porque ele vende 5.000 de 15 em 15. Pô, incomparável.
incomparável. Você vai sair perdendo toda vez. Então, por isso, esse produtor ele se vê numa situação de desvantagem e ele prefere sair do campo e vai para a cidade buscar uma outra oportunidade, tá? Aí acontece o êxodo rural. Há diversas propostas para equilibrar esse cenário. Uma delas é o apoio à agricultura familiar, fundamental na produção de alimentos. Aqui no Brasil isso já foi melhor, tá? A César o que é de César, a Jair o que é de Jair. E aí fica meio complicado nesse ponto aqui. Isso aqui já foi melhor. Agora está meio complicado. Uma solução debatida é a reforma agrária, tá? Política que possui diferentes propostas. Então, tem a proposta de reforma agrária. O que é reforma agrária? É uma reorganização de terras. Isso é algo que funciona, mas aqui no Brasil não funcionou, né? A César o que é de César e a Luiz o que é de Luiz. Meio complicado também. Então, é importante que sejam realizadas as políticas agrícolas, né, para incentivar o pequeno proprietário, tá? O que vai acontecer? O que é isso? O que é essa reforma agrária, essa redistribuição de terras? Tem terras que são improdutivas. O cara tem muita terra, ele não consegue dar conta de produzir em toda ela. E tem gente querendo trabalhar. Então essas pessoas reivindicam o certo ao governo ir lá, pegar essas terras improdutivas e cedê-las para quem quer produzir. E isso garante a produção 100%. Né? Se você tem 80% da terra utilizada, tem 20% ali ainda para ser produzido. Então se você consegue redistribuir isso aí, fica legal. Tá? Mas no Brasil tentaram fazer isso e complicou o pagode. Não foi tão legal assim. Nos Estados Unidos deu certo, eles estão lá até hoje, não é à toa. Na própria China, por exemplo, num período passado, funcionou e ajudou pra caramba a economia dos chineses. Brasileiro é brasileiro, né? Fico super irritado com esse assunto. Mas enfim, vamos lá. Com o fornecimento de insumos para a produção do abastecimento do mercado interno, ou seja, ajudar cada vez mais o pequeno produtor, ainda mais que ele abastece o mercado interno, ou seja, o alimento vem para nós e vem mesmo, se eu não me engano, agora não tem esse número preciso, mas é papo de 60% de tudo que a gente come, ou 60 a 70, tá? Acima disso. Do mercado da agricultura tradicional, tá? A gente come muita coisa que é produzida aqui dentro mesmo. Assim como ocorre, direcionada à exportação. Então, é basicamente isso, tá? Não é nada demais, uma página só, exercício da página 98 e Zé Finir.